Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Manuela Rocha, sou do primeiro ano de Educação Física Bacharel pela Universidade Estadual de Londrina e faço parte do PET. O PET é o Programa de Educação Tutorial e é tutoriado pelo professor Dr. Vitor Hugo Alves Okazaki. Bom, eu vou apresentar para vocês um trabalho sobre esportes, uma análise do panorama geral do mundo gamer. Bom, primeiramente a gente precisa entender que o conceito de jogos digitais ele é um pouco mais abrangente que o conceito de videogames, porque os videogames são os consoles que a gente tem nas nossas casas, que são os aparelhos fixos. Já os jogos digitais são jogos que podem ter nos nossos videogames, nossos computadores, nossos celulares, tablets e outros aparelhos. E conforme foram passando as gerações, as décadas, foi surgindo a febre do e-sport. E hoje eu vou apresentar para vocês três modalidades principais, que é o MOBA, o FPS e o Battle Royale. Bom, no MOBA é um mapa quadrado, né, dividido na diagonal, que com duas equipes. Então tem a equipe azul e a equipe vermelha, que eles possuem as rotas, né? Então, a top lane, a mid lane e a bot lane. E tem também a jungle. Essa equipe conta com vários jogadores, que são vários, mas não são muitos, né? E eles têm a base deles aqui, e eles têm que atravessar até a base inimiga. Sendo assim, o objetivo é destruir o Nexus. Então, não importa quantas vezes você morra, o seu objetivo vai ser destruir o Nexus. Então, você pode morrer uma vez e ressurgir na sua base, ou morrer 30 vezes e você vai continuar ressurgindo na sua base. Os jogos mais conhecidos dessa modalidade é o League of Legends e o Dota. E aqui vocês podem ver a representação deles batalhando na rota do meio. E aqui é o time que estava sendo gravado, acabou perdendo, né? O outro time foi lá e destruiu o Nexus deles, passando por todos os objetivos. Já no FPS, ele é um pouquinho diferente, porque ele é jogado em primeira pessoa, então você vê como se fosse a visão do seu personagem, como se você estivesse dentro do game. Ele também não é jogado só em equipes, então ele pode ser jogado em solo ou em duplas também, caso você queira só disputar ali ou ficar treinando, não tem problema. E o objetivo também é diferente, então é abater todos os inimigos. Então você não vai ressurgir na sua base, porque não tem uma base sua específica. Tem o mapa de todo mundo e todo mundo joga lá. Então, se tiver você e mais uma pessoa como dupla, e vocês matarem todo mundo, mas você acabar morrendo, mas a sua dupla ainda ficar viva, vocês acabam ganhando por conta da sua dupla ter se mantido viva. Os jogos mais conhecidos dessa modalidade é o CSGO e o COD, que vocês podem ver como que é a visão do mapa, como que eles caminham, e é sempre como se o jogador estivesse dentro do game. Bom, no Battle Royale ele é um pouquinho diferente, porque ele é um grande número de jogadores, até 100, e é uma grande área de exploração. Então, é um mapa muito grande, que vai, em vez de ele se manter no mesmo tamanho, ele vai diminuindo, e eles vão sempre lutando pela sobrevivência. Eles são baseados em 3 pilares, como eu disse, a sobrevivência, então ganha quem fica por último, a exploração do mapa. Pelo mapa começar muito grande, eles têm a possibilidade de cair em outros lugares separados, até que se encontrem conforme o mapa vai diminuindo. Vocês podem ver aqui, por esse GIF, que essa parte azul aqui que está passando é a restrição do mapa, que ele foi se diminuindo, se restringiu apenas essa parte. E eles também utilizam os recursos disponíveis. Então, por exemplo, no Fortnite, eles têm as marretas que eles vão pegando materiais, como tijolos, madeiras e essas coisas. Então, tudo está disponível no mapa e eles vão utilizar de lá. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre a história do esporte. Em 1972, teve as Olimpíadas Intergalácticas de Space War. Ele não foi um evento muito grande, que foi apenas uma universidade, e ele não foi considerado um evento de e-sport, apesar de ele estar na linha do tempo. Ele foi uma coisa muito pequena e que não tinha uma premiação alta. Mas como ele meio que foi a primeira parte, primeiro evento que teve mesmo, que foi registrado, ele se encontra na linha do tempo. Já em 1980, teve o torneio de Space Invaders, que ele sim ocorreu um pouco mais abrangente, tinham mais pessoas, e ele foi bastante divulgado. Já em 1990, teve o campeonato mundial de Nintendo, que foi patrocinado pela Nintendo. Ele ocorreu em etapas também, então tinha o circuito de fases, depois as finais. E esse campeonato foi refeito em 1994, e o nome dele se alterou para Power Fest 94.
A partir da década de 2000, foram feitos em torno de 10 torneios por ano, isso é no mundo inteiro. Já na década de 2010, até mais para frente, as competições aumentaram bastante, de 10 para 160 por ano. Então, foi uma coisa que começou a ser mais divulgada, então teve mais pessoas que acataram essa ideia. Em 2011, teve a criação da Twitch, que é uma plataforma de transmissão de jogos online ou de qualquer outra coisa. Não precisam ser pessoas famosas apenas que vão transmitir. Pode ser pessoas que estão, por exemplo, aqui como a gente, querendo transmitir o que eles estão fazendo no dia a dia deles. Mas ele ainda assim é mais utilizado para games. Em 2014, o Campeonato Mundial de LoL, ele contou com 40 mil torcedores ao vivo, na onde ocorreu, além dos torcedores que estavam assistindo pelas transmissões do YouTube ou da Twitch. Em 2015, teve a final do Campeonato Brasileiro de LoL, contou com 10 mil torcedores ao vivo lá no estádio do Allianz Parque, e também tinha os torcedores que estavam assistindo de forma online. Então, a partir de 2015, 2016, os telespectadores online e ao vivo começaram a se expandir muito, e tudo isso se deu graças à internet, porque ela evoluiu bastante, proporcionou a criação da Twitch e a divulgação de forma mais ampla. Aqui um pouquinho sobre a evolução dos jogos digitais. O Maze War foi o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa. Vocês podem ver que o mapa dele, ele é bem simples, porque ele foi criado bem antigamente, mas ele contava sempre com 2 pessoas, por isso que ele é multiusuário em 3D. O jogo, mais ou menos, ele contava com 2 usuários que se encontravam num labirinto. Então, eles iam percorrendo o labirinto até o momento que eles se encontrassem, eles trocavam um tiro, e quem morresse perdia, e quem ficasse vivo ganhava. Aqui embaixo tem a tabela de pontuação, e eles iam ressurgindo em outro local do mapa até que acabassem os jogos. Outro marco também da evolução foi Half-Life 2, que ele foi lançado em 16 de novembro de 2004, e a presença do jogador começou a afetar o jogo. Então, se ele puxasse uma alavanca em tal parte, mais para frente isso poderia ser afetado e ser diferente caso ele não tivesse puxado aquela alavanca. Então, isso começou a influenciar um pouquinho mais em outros jogos. O CS 1.6, ele é considerado a segunda era do FPS, e o seu desenvolvedor foi o Mini. O ano de lançamento dele foi em 1999, mas ele continuou evoluindo até os dias atuais. É um jogo que tem bastante adesão pelas pessoas, elas gostam bastante, tanto que o seu desenvolvedor, ele fazia faculdade, ele acabou trancando a faculdade dele para se dedicar apenas a desenvolver o jogo, aprimorar e colher os frutos disso, né, receber dinheiro e outras coisas. Os objetivos do CS 1.6 são 3. A bomba, que tem os terroristas e os antiterroristas, e os antiterroristas têm a função, o objetivo de desarmar a bomba que os terroristas armam. Já em Refém, os terroristas, eles capturam alguém dos antiterroristas e têm o objetivo de matar eles, enquanto os antiterroristas têm o objetivo de resgatar essa pessoa. Já no Assassinato, é mais o jogo normal, que é os terroristas e os antiterroristas jogando entre si e duelando até sobrar apenas uma pessoa de um time, ou várias, desde que o outro time inteiro morra. Tá. No Campeonato Mundial de LoL, entre 2015 e 2016, eles arrecadaram, a premiação, na verdade, foi em torno de 2 milhões e 130 mil, enquanto em 2017 a 2019 foram 2 milhões e 250 mil. E a partir de 2016, eles também começaram a lucrar com a venda de skins nos jogos, porque os personagens têm as roupinhas deles, e as skins elas têm não necessariamente uma função, mas elas conseguem mudar a visão do personagem, às vezes um recalque, ele volta para a base dele, ou uma habilidade que ele vai fazer, que ele vai utilizar. Aí tem skin de Natal, de Dia das Bruxas e diversas outras. Então, a partir de 2016, eles começaram a lucrar bastante também com a venda de skins. E a premiação total de todos esses anos, em todos os campeonatos, gira em torno de 70 milhões de dólares. E os valores distribuídos entre 2015 e 2019 são esses. Entre 2018 e 2019, houve uma baixa porque
alguns campeonatos de League of Legends, eles acabaram se juntando e a premiação não se juntou também. Elas apenas foi reajustada, mas ela não teve um aumento que fosse proporcional ao que tinha acontecido com a junção dos campeonatos. Bom, em CS, os valores distribuídos em campeonatos durante os anos, eles sempre aumentaram, porque o CS ele não tem um campeonato mundial específico. Eles têm vários eventos que são considerados maiores ou menores, e os menores vão até $50 mil, e acima disso são considerados os maiores. Então, em vez de os campeonatos se fundirem, eles vão se separando, vão criando cada vez mais campeonatos e diversas outras competições. E é um dos jogos mais conhecidos, inclusive o Brasil tem 4 premiações que são consideradas mundiais, que são os campeonatos maiores mais conhecidos. Bom, e também em 2020 a gente teve a pandemia de Covid-19, que por conta do isolamento social, porque ele é muito contagioso, acabou acontecendo a interferência em campeonatos. Porque, apesar dos jogos serem realizados por computadores, os jogadores se encontravam, como eu havia dito, tinha a presença de torcida ao vivo. Então, eles sofreram uma interferência um pouquinho maior, mas alguns ainda assim acabaram acontecendo. E também por conta de não ter muito entretenimento esportivo, porque esportivo do tipo futebol, vôlei, basquete, porque as pessoas não podiam se encontrar, esses jogos digitais começaram a ser mais vistos pelas pessoas e mais divulgados. Tanto que no Campeonato Brasileiro de LoL, em 2019, a final, que foi o jogo mais assistido, teve 315 mil espectadores pelo YouTube e a Twitch, mais 9 mil ao vivo. Enquanto em 2020, só pelo YouTube e a Twitch tiveram 395 mil espectadores. Apesar de a diferença não ser muito grande entre as duas finais, são os 2 jogos mais assistidos do ano, quando você vai comparar com o segundo jogo mais assistido de 2019 e o segundo jogo mais assistido de 2020, a diferença ainda é muito grande, porque em 2019 ele não chegou nem a 200 mil. Já em 2020, passou de 300 mil, e isso vai se mantendo até no terceiro jogo mais assistido, quarto e assim por diante. Porque muitas pessoas não tinham muito o que fazer nos seus finais de semana, que era quando transmitiam jogos, e eles assistiam esses jogos, essas competições. Em 2020 também teve alguns campeonatos de CS, que não são os maiores. O jogo, em 2019, o jogo entre a Fúria e a NiP contou com 440 mil espectadores, e em 2020, o campeonato entre a Navi e a G2 contou com mais de 1 milhão de espectadores. E o Campeonato Brasileiro de CS, em 2019, contou com um pico de 3.658 pessoas. Já em 2020, esse número aumentou mais de 50 mil, foi para 50.825 espectadores. Por conta disso que eu havia falado, que as pessoas ficam mais em casa, não tem muita diversidade no que assistir, então eles vão migrando para esse tipo de jogos, esse tipo de entretenimento. Bom, então assim a gente pode concluir um pouco que os jogos digitais eles começaram a ser bastante conhecidos há bastante tempo atrás, só que o esporte ainda é uma novidade. Quando a gente compara os números de 2019 e 2020, eles se tornaram uma novidade e estão se tornando uma febre cada vez mais. No Brasil, eles cresceram bastante também, com a criação do Campeonato Brasileiro de Dota e de CSGO, que foram criados ano passado. E também conta com a participação e investimento de diversas organizações muito grandes, como o Clube de Regatas do Flamengo, o Santos Esporte Clube, a Kabum, a Van, a Trai, a gente também patrocina. Então, diversas outras organizações que são muito grandes e têm bastante visibilidade patrocinam esses eventos e esses times, dando maior audiência para os campeonatos. 2020 ele contou com valores menores de investimento, mas a audiência foi muito maior, o que a gente traz a expectativa de aumentar cada vez mais, e quando acabar a pandemia, os valores de investimento forem muito maiores para catar mais audiência. Aqui foram as referências utilizadas, e eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, ao pessoal do PET, ao Ministério da Educação pela bolsa, e a todo mundo que se dedicou um momentinho de assistir e de
se interessar pelo assunto, apesar de ser alguma coisa nova, ainda é muito interessante para todos nós. Obrigada!